gente. Bom dia. Deixei vocês esperando na sala de espera, né? Oi, Letícia. Esqueci que essa configuração aqui, vocês ficam lá, tomando um chá de cadeira na sala de espera. Oi, André, tudo bem? Oi, Natália. Aí, ó, tem mais gente já na sala de espera. O Diego. André, posso tornar você aqui o co-host para me ajudar hoje? Pode sim, Castilho. Fica à vontade. Obrigado. Imagina. Beleza, gente. Legal. Bom dia, Diego. Bom dia, Natália. Bom dia também, só porque a gente não almoçou, né, gente? Senão já seria boa tarde. Né? Ó a Giovana aí. Quem mais? Deixa eu ver. A Larissa. Beleza. Espera aí, pessoal, que eu vou precisar pegar meu óculos aqui. Tá um barulho aqui, gente. É para variar, ou tem algum barulho estranho ou outro, né? Oi, David, você chegou aí, beleza? Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, cara. E aí? Tudo certo, na medida do possível. Que é isso? Você não chama mais Diego, é isso? Destituído do trono? É, já trocaram meu nome. Que rápido, né? Ah, entendi. Foi o novo empossado que trocou seu nome, é isso? É, o novo empossado Barra André, né? Ah, eu não sabia que dava para fazer isso, gente. Olha, que loucura. Quer dizer, essa pessoa que vira o co-host, ela fica com poderes absolutistas, né? Realmente isso é um exagero. Não, e professor, agora que eu percebi, você deu o host pro André, você não deu o co-host. Ah, eu dei o host? É, Sério? você deu. Nossa! Cara, nem Você nunca me sabia. deu isso, professor. Cara, foi sem querer. Pera aí, cadê o André? Eu não sabia que dava para tornar host também. Deixa eu ver aqui as opções. Ah, eu pus make host, né? O professor só não dá o poder pro David porque ele fica mal acostumado com o poder na mão. Eu não fico trocando o nome das pessoas. Castilho, ele já estava implantando a ditadura no cursinho. Nossa, troca sim, você trocou a Letícia pra, como é? Tia Gislaine. Isso, nossa, ele é muito falso, meu. Não, ô André, na aula de história eu tava com co-host, eu não troquei o nome dela a aula inteira. Só Aí depois porque ela era começou com isso. Só porque era a aula do Bruno, porque toda aula você troca, seu falso. Entendi. Intrigas de poder, hein? É isso que eu chamo, pessoal. Dava para fazer uma série de Netflix aqui da aula de biologia do Castilho e do Vetor. Intrigas de poder. Olha, eu estou abrindo aqui uma coisa aqui que eu já vou compartilhar com vocês. Achei. Quer ver, gente? Eu queria continuar a partir daquele assunto lá da aula de ontem com algumas substâncias orgânicas aqui, tá? Vou compartilhar a guia do Planeta Bio. Olha ela aqui. Aí, vocês estão vendo, né? Então, ontem a gente lembrou de glicídios, ou carboidratos, e lipídios, né? E agora, lembrando das proteínas. Lembra que as proteínas são um mundo à parte, né, gente? Elas são uma das categorias de substâncias orgânicas, mas tem muito assunto, né, dentro das proteínas. Então, por exemplo, enzimas, por exemplo, anticorpos, né? Eu diria que só os anticorpos
nessa temporada de vestibulares 2021 já são um mundo à parte, porque eles têm tudo a ver com vírus, portanto, tudo a ver com o coronavírus e com a pandemia atual, né? Então, assim, eu acho que essas duas matérias, os vírus, na parte da botânica lá, né, nos grupos da botânica que vocês viram com o rosa, e os anticorpos comigo, eles são muito importantes. Então, a gente vai lembrar aqui rapidamente das proteínas para depois aprofundar os anticorpos, principalmente, tá? Então, olha aí, lembrando que as proteínas são macromoléculas, né? São moléculas gigantes, polímeros, em que os monômeros são os aminoácidos. Então, as unidades são os aminoácidos, né? Para ser uma proteína tem que ter 80 aminoácidos ou mais, né? No mínimo 80 aminoácidos. E cada aminoácido é formado por isso daqui, ó. Que você está vendo na esquerda da tela. Um grupo amina e um grupo carboxila, né? O grupo amina H2N, ou NH2, e o grupo carboxila C-OH. Tem um carbono central, ligado num hidrogênio, e um radical, o R, né? Então, essa é a fórmula estrutural, gente, de uma fórmula geral, né? De todo aminoácido, tá bom? O que muda de um para o outro mesmo é o R, né? Então, o radical é que vai ser diferente. Então, se a gente pegar, por exemplo, a fenilalanina, que é um dos 20 tipos de aminoácidos, né? O radical é esse daqui, ó. Você tem um grande anel de carbonos, né? Uma molécula maior que o resto do aminoácido, né? De massa molecular maior que o resto do aminoácido. Então, é uma molécula bem grande, né, gente? Bom, lembra da divisão também que tem entre aminoácidos naturais e essenciais? Os naturais são os que o corpo produz, né? As células humanas produzem. E os essenciais são aqueles que vêm da alimentação, que vêm dos produtos que a gente ingere, né? São 12 naturais e 8 essenciais, totalizando 20 aminoácidos, certo? Precisa decorar, Castilho, quem é quem? Não, não precisa, tá? Mas só para ter uma ideia, né? Olha só, alguns essenciais: fenilalanina, lisina, valina, metionina, né? Leucina, essenciais. Alguns naturais: tirosina, asparagina, glicina, prolina, glutamina. Esses a gente fabrica, né? Beleza. Outra coisa, gente, que tem a ver com tudo isso, né? A doença fenilcetonúria, que é genética, que a gente viu depois na genética que ela é autossômica recessiva e tudo, né? Quem é Fzinho tem a fenilcetonúria, tudo. É justamente o acúmulo de um desses aminoácidos, né? É o acúmulo do aminoácido fenilalanina nos anticorpos, né? Nos neurônios, e destruindo a bainha de mielina dos neurônios, né? Por que acumula? Porque a pessoa deixa de ter uma enzima que transforma a fenilalanina em tirosina, né? Ou teria que transformar, pelo menos, a fenilalanina em tirosina. Não transforma, então vai sobrando fenilalanina, vai degradando o sistema nervoso, né? Então isso tudo vai trazendo o quê? Vai trazendo um certo grau de retardo mental, tá bom? Vai causando, né, um grau de retardo mental. Beleza, gente? Tá bom. Olha a ligação peptídica, isso aqui é legal, esse esqueminha do Planeta Bio, que a gente consegue ver dois aminoácidos se juntando. Olha que barato, gente. Então vamos lá. Sempre um grupo amina ligando com um grupo carboxila, né? Forma um H2O e liga o carbono do grupo carboxila de um aminoácido com o nitrogênio do grupo amina do outro, né? Então, se sai um H2O, a ligação peptídica ela também ocorre por desidratação, não é? Assim como a ligação glicosídica. Lembra que a gente viu ontem entre os monossacarídeos, né? Entre as glicoses, por exemplo, entre uma glicose e frutose, né? E assim por diante. Então, mais uma vez, ó. Tá? O OH do grupo carboxila se liga com o H do grupo amina. H2O saiu. Aí, gente, se for quebrar essa ligação, né? Pensa numa digestão de proteína, numa digestão de peptídeo. Tem que justamente voltar um H2O aqui. Então, a quebra de uma proteína vai ser por hidrólise, como é a quebra de um polissacarídeo, né? Então, é muito parecido mesmo, tá? Então, constrói, né?
polímeros por desidratação, polímeros orgânicos como esse, né? E destrói, degrada por hidrólise, por quebra pela água, né? Outra coisa importante das proteínas, isso aqui, gente, em relação à bioquímica das proteínas, que são as estruturas moleculares, né? Assim que a proteína é produzida, ela ganha a estrutura primária dela, tá? Que é simplesmente a sequência de aminoácidos que vai acontecendo na síntese proteica. Lembra, né, que a gente viu isso depois? Quer dizer, lá nos ribossomos, os aminoácidos vão se ligando justamente por essa maneira aqui, por desidratação, né? E ligação peptídica. E a proteína vai ganhando a sequência de aminoácidos dela, que é super específica, né? Então, assim, se você muda um aminoácido de lugar numa molécula complexa, como é o caso da hemoglobina, pronto, ela já fica mutante. Já fica uma hemoglobina defeituosa, né? Então não pode trocar nenhum aminoácido de lugar. Daí a especificidade da síntese proteica. Então, assim que ela é produzida, ela tem estrutura primária. Mas ela já é ativa? Não. Falta chegar até a estrutura terciária, pelo menos, né? Porque da estrutura primária, tudo isso dentro da célula, tá? Tudo isso dentro do citoplasma. Da primária, ela ganha, gente, estrutura secundária. Olha isso. Onde ela vai formar espirais, né? Pelas pontos de hidrogênio, por pontos de hidrogênio, tá? Que vão se formar. E a proteína fica com formato espiralado. Já é ativa? Ainda não, lembra? Da estrutura secundária, ela vai para a estrutura terciária, onde ela ganha a forma espacial dela, né? Que é toda dobrada sobre ela mesma, quer dizer, é um formato tridimensional da proteína, ó. Beleza? E agora? Agora sim ela já é ativa. Já é uma proteína que vai funcionar, entendeu? Então, isso acontece, detalhe, tanto por ligações de hidrogênio, por pontos de hidrogênio, gente, a estrutura terciária, como também por pontes de sulfeto. Tá vendo aqui, ó? Pontes de sulfeto, tá? Que acontecem entre os aminoácidos, principalmente, né? Entre os aminoácidos cisteína, que é um dos tipos de aminoácido, né? Então, pontos de sulfeto entre aminoácidos cisteína. E tem também forças de Van der Waals agindo aqui, né? Forçando a molécula, tudo. E aí formando esse formato aí, dando esse formato tridimensional. Beleza. Muitas proteínas param por aqui já, mas algumas avançam até a estrutura quaternária. O que é a estrutura quaternária? Olha isso. Vou ler com vocês. Ela corresponde à associação de duas ou mais proteínas em estrutura terciária. Você entendeu? Quer dizer, isso também você pode chamar associação de duas ou mais cadeias polipeptídicas, né? Uma com outra, com outra, com outra, formando, por exemplo, a hemoglobina. Então, a hemoglobina tem estrutura quaternária. Por quê? Porque ela tem 4 cadeias polipeptídicas ligadas entre si. 4, hein? Tá vendo? Ó? 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta, né? E cada uma se associa a um grupo M. Esse grupo M é o que tem o ferro, entendeu? Então, a molécula de hemoglobina completa, ela tem 4 átomos de ferro, nesses 4 grupos M, né? E são esses ferros que vão transportar o oxigênio na associação hemoglobina com oxigênio, né? Que a gente chama de HbO2, HbO2, que é a oxihemoglobina, tal, que é transportada pelo sangue e tudo, né? Beleza? Então tá aqui a molécula da hemoglobina, gente. E essa que eu falei, eu vou até te mostrar uma imagem sobre isso, que se houver uma mutação no DNA, pode trazer a doença genética chamada anemia falciforme. Lembra dessa? Que também é autossômica, né, recessiva, etc. Então, anemia falciforme. E aí é simplesmente, no meio de 574 aminoácidos, 574, hein? É a troca na ordem de 2 aminoácidos só. Entendeu? Especificamente, uma valina por um ácido glutâmico. Então, tá assim, ó. Vamos supor, a sequência certa é tal, valina, ácido glutâmico. E aí troca para tal, ácido glutâmico, valina. Só inverte a ordem dos dois. E pronto, já detona a proteína, já passa a ser uma hemoglobina mutante e a pessoa passa a ter anemia falciforme, porque a hemácia fica em forma de foice, né? Quer dizer, não transporta direito ao oxigênio, não se associa direito ao oxigênio, tá, né? Tá legal?
Então, no fundo, né, gente, várias doenças genéticas, elas, o que acontece na realidade é isso, né? Elas produzem, por mutações, proteínas alteradas que vão trazer problemas, né? Então, ou exemplos, né? A fenilcetonúria, ou anemia falciforme, como eu falei agora, e etc. Tá? Beleza. Bom, deixa eu ver aqui, gente. Vocês perguntaram alguma coisa? Proteínas com estrutura quaternária são mais resistentes a meios desfavoráveis? Não, Natália. Você tá falando de temperatura, né? De pH, tipo, se mudarem as condições do meio, né? Isso, tá. Na verdade, elas vão ser desnaturadas do mesmo jeito, tá bom? E a verdade, eu vou te falar, Natália, é que tem proteínas mais resistentes e menos resistentes, tá? Tanto em estrutura quaternária quanto em estrutura terciária, né? Depende da espécie do ser vivo, depende das proteínas que ele apresenta, sabe? Então, só para te dar um exemplo, por desnaturação, né? Exatamente. Só para te dar um exemplo, a temperatura na qual uma proteína é desnaturada depende muito realmente do tipo de proteína e da espécie que produziu essa proteína, né? Porque, por exemplo, se você pegar uma bactéria, imagina uma arqueobactéria ou uma arqueia, né? Como a gente falou atualmente, uma arqueia, que consegue viver na borda de vulcões a 150 graus, 200 graus Celsius, né? Então, quer dizer que as proteínas da parede celular dela, porque a bactéria tem parede proteica, né? Suportam 150 graus Celsius sem se desnaturar. É uma coisa impressionante, né? Entendeu? Agora, se você pegar uma proteína humana, como a queratina, como a melanina da pele, né? Como o colágeno, proteínas humanas suportam 55, 60 graus Celsius, né? No máximo, 55 por aí. E desnatura a partir daí. Imagina você num 55 graus já está tipo cozinhando, né? 60 graus e tal. E aí começa a desnaturar. Tá bom. Agora pega, por exemplo, um peixe do mar da Antártida, né? O peixe do mar da Antártida, que tem a água 0 grau, -1, -2, né? E só fica líquida ainda por causa do sal, certo? Em alguns pontos, porque em outros ela congela, né? E como o peixe é pecilotérmico, você tem que imaginar que o sangue dele está a 0 grau. Imagina, o sangue dele está a -1 grau, -2 graus. Como é que não congela? Porque ele tem substância anticongelante no sangue. Olha que barato. Que nem tem anticongelante para combustível, né, para gasolina. Esses peixes de mares gelados têm anticongelante no sangue deles. Beleza. Sendo assim, imagina se você pegar esse peixe que está adaptado evolutivamente, né, a viver nos mares, no mar Antártico, por exemplo, no Oceano Antártico, e colocar no mar lá em Santos, na Praia Grande, né, num mar qualquer, na Praia de Santos e tal, que a temperatura da água é 30 graus. O que vai acontecer com esse peixe? Ele vai morrer cozido, coitado. Mesmo em 30 graus só. Entendeu? Porque a variação para ele é muito grande, né? Castilho, mas então ele vai ter desnaturação a 30 graus? Vai. No entanto, as enzimas dele conseguem funcionar a 0 grau -1, que as nossas não conseguem. Entendeu, Natália? Então tudo é questão de adaptação, tá? Para que temperatura, para que pH aquela espécie e as suas proteínas estão adaptadas, né? Boa pergunta, viu? Muito legal. Nunca tinha ouvido essa pergunta, nunca tinham perguntado isso. Muito legal. Agora, então, gente, justamente o que a Natália está falando, deixa eu ver onde é que está isso aqui no site, que eu queria te mostrar já isso. Peraí. Não é isso não, não é isso não. Ele não fala, mas tudo bem, então eu vou falar sozinho. Que é justamente essa coisa da desnaturação, né? Quer dizer, a desnaturação é muito simples, gente, só lembrando dela. Porque é em relação a essas estruturas aqui, né? Desnaturação de uma proteína é a quebra das estruturas da proteína da maior para menor, né? Então, por exemplo, se você tem uma estrutura quaternária, como a hemoglobina, a desnaturação desmonta a estrutura quaternária, que volta para a estrutura terciária, aí a estrutura terciária é desmontada e volta para a secundária,
E se continuar o processo, a estrutura secundária é desmontada e volta para a primária, tá? E o que acontece? A proteína perde a função dela, né? Porque o que garante a função de uma proteína é a estrutura terciária. E se for uma proteína mais complexa, como um anticorpo, como a hemoglobina, até a estrutura quaternária precisa acontecer para que a proteína exerça a sua função, né? Para que ela consiga realmente cumprir a sua função, entendeu? Então, quando a desnaturação desmonta essas estruturas, ela causa perda de função da proteína. Então, se for uma proteína estrutural, como a hemoglobina, ela não vai mais transportar oxigênio. Se for uma enzima, como a amilase salivar, ela não vai mais digerir o amido, né? Não vai mais fazer digestão do amido. Se for um anticorpo do sangue, ele não vai mais conseguir defender o corpo contra antígenos, entendeu? É nesse sentido, né? Então a desnaturação leva à perda de função da proteína, gente. E pode acontecer por elevação de temperatura ou por variação de pH. Lembra dessa diferença que é muito importante, tá? Vou até colocar aqui, ó. Aqui no chat mesmo, ó. Desnaturação. Peraí. Desnaturação. Né? Que simplesmente é a quebra das estruturas das proteínas. Né? Ocorre por esses dois fatores. Por elevação de temperatura, mas é uma elevação assim grande, né? Vou pôr assim, ó, grande. Elevação de temperatura. Dependendo da espécie, né? Castilho, mas o quanto que é esse grande? Depende. Como eu falei, se é o peixe da Antártida, de 0 para 30 graus já está desnaturando, né? Se é uma arqueia, uma bactéria arqueia, ela aguenta viver na temperatura de 20 graus Celsius ou 150 graus Celsius. Então, varia muito quanto que é essa grande elevação, né, gente? Mas repara que a queda da temperatura não desnatura. Então, não é uma variação, é uma elevação de temperatura que causa desnaturação, né? Isso quer dizer que se você congelar uma proteína, não acontece nada com ela, ela só fica congelada mesmo. Mas ela mantém a sua estrutura até quaternária. Quando você descongela, ela volta a funcionar, né? E mais um fator que causa desnaturação. Aí sim, peraí, variação de pH, né? Então, em relação ao pH, gente, lembra, né? O 0, 1, 2 é baixo, meio ácido, né? O 7 é o neutro. E o 14, 12, 13 e 14 são valores elevados de pH e meio básico, né? Meio básico. Então, em relação ao pH, tanto faz para baixo ou para cima, vai desnaturar a proteína, lembra? Então, um exemplo, né? Se a gente tem um acidente com ácido sulfúrico caindo na pele humana. A pele humana tem pH 7. O ácido sulfúrico tem pH 2, 1,5. Entre 1,5 e 2, né? Muito baixo, é um ácido forte. Então ele vai desnaturar a queratina da pele e vai esburacar a pele, né? Vai queimar a pele, certo? Ele vai realmente desmanchar, né? As proteínas da pele, gente. Agora, então, caindo o pH, né, de 7 para 2. Porém, se a gente tiver um acidente com soda cáustica na pele, a soda cáustica tem pH 14, né? Então, do mesmo jeito, é uma variação muito grande, de 7 para 14. Então, a soda cáustica também desmancha a pele do mesmo jeito, por desnaturação, né? Queimadura por soda cáustica e tal, né? O André perguntou assim, Castilho, para na primária ou volta a ser aminoácidos isolados? E aí eles podem ser reaproveitados para formar uma outra proteína? É assim, André, não vai voltar a ser aminoácidos isolados, porque para ser aminoácido isolado tem que ter uma digestão enzimática, né? Tem que ser uma digestão até o fim, entendeu? Porém, essa desnaturação pode ser grande o suficiente para quebrar até a estrutura primária em pedaços menores. Como assim? Por exemplo, ó, suponha que uma estrutura primária de uma proteína tenha 200 aminoácidos, certo? 200, tá bom. Se a desnaturação for grande o suficiente, tipo elevando muito a temperatura ou variando muito o pH, ela pode ser a estrutura primária quebrada em pedacinhos de 10, de 20, 50 aminoácidos. Entendeu? Então fragmenta a estrutura primária também.
só que não vai soltar um aminoácido do outro bonitinho, entendeu? Então não é uma digestão. Aí para digerir tem que ter as enzimas proteases, né? Ou pepsina do estômago, ou tripsina do intestino, do pâncreas, né, que age no intestino. Aquelas que vocês viram com rosa, né, no processo de digestão, certo? Mas é interessante essa sua pergunta, André, porque é engraçado. O processo de desnaturação, gente, na nossa digestão, né, digestão do alimento, ele ajuda. Por quê? Porque ele começa, pelo menos, a quebrar a proteína em pedaços menores, né? Não é à toa que o nosso estômago tem um pH 2, o HCl, né? Pensa que legal. Se você come um pedaço de carne, tem colágeno, tem queratina, tem elastina, né? Você está comendo um monte de proteínas diferentes. Você engoliu. Quando essas proteínas chegam no estômago, elas tomam um banho de HCl, um banho de ácido clorídrico, né? Ácido clorídrico puro que o estômago faz. E aí elas já são desnaturadas. Por isso que a gente pode comer mesmo carne crua, né? Se a gente come carne cozida, carne assada, ela já está meio desnaturada pelo calor. Beleza. Tanto que é mais macia, mais fácil, tá, beleza. Mas se a gente come carne crua, não tem problema. Porque o ácido do estômago desnatura as proteínas do alimento. Olha que legal. Da carne crua, né? E as enzimas do estômago finalizam o processo. Finalizam não, continuam o processo, né? Porque depois precisa até das peptidases do intestino, né? Mas continua. Então elas vão pegar já os pedaços de proteína mais separadinhos, né? Mais fragmentados em 50 aminoácidos cada, 20 aminoácidos cada, tal. E aí sim vai começar a romper as ligações peptídicas, né? Então primeiro pela pepsina, depois pela tripsina e depois pelas peptidases do suco entérico, né? Beleza? Você entendeu, André? Então quase chegando lá na separação dos aminoácidos, mas não chega. Ah, e outra coisa, viu, André? Uma coisa que eu esqueci. A desnaturação, ela pode ser reversível ou não, tá bom? Depende do grau de desnaturação, gente. E lembra que isso vale para qualquer proteína, né? Vale para proteína estrutural, vale para enzima, vale para anticorpos. Tipo, se a temperatura se elevar só um pouquinho, é uma desnaturação, vamos dizer assim, menor, né? Chega até a estrutura secundária, por exemplo. E aí é uma desnaturação o quê? Reversível. É a desnaturação da chapinha de cabelo, por exemplo, né? Quando usa aquele aparelhinho lá, né, que esquenta e faz a chapinha no cabelo, ela tem uma temperatura tal que desnatura parcialmente a proteína queratina do cabelo, gente, e chega até a estrutura secundária, e o cabelo fica alisado, né? Porque muda a forma espacial. Só que ela é reversível. Então depois, né, mais para frente, quando a pessoa molhar o cabelo, tomar banho, lavar o cabelo, vai perder esse efeito, vai se renaturar a proteína. É uma renaturação, assim que a gente fala, né? Porém, se esse aparelhinho de chapinha der um curto-circuito nele, esquentar demais, aí ele ultrapassa o ponto que é possível a reversão. Então ele desnatura até a estrutura primária e o cabelo praticamente vai ser pulverizado, né? Então a pessoa vai fazer uma chapinha para ficar bonita, para um casamento, sei lá, fazer o cabelo para uma festa e o cabelo vai ser transformado em pó. Aí sim é irreversível, lógico, né? Então não volta mais. Então lembra, a desnaturação pode ser reversível ou não, depende do grau que ela atingiu. Beleza? Como é que é? A Natália perguntou assim, então é mito que comer a verdura crua é mais eficiente do que comer cozida? A verdura... Não, aí é outra história, Natália, porque eu estava pensando em carne, né? Proteínas animais e tal, porque aí é meio que proteína pura quase, né? A verdura, ela já tem outras propriedades, porque ela tem vitaminas, né? Que realmente, se forem cozidas por muito tempo, elas podem perder a propriedade, sim. E, inclusive, algumas dessas substâncias boas da verdura e dos legumes, né? Elas podem ficar na água que cozinhou. Aí a pessoa joga fora a água, tá lá com a vitamina E, com a vitamina K, né? E come a verdura já aquele chuchu insosso já, sem nada ali. Então, assim, não é mito não, Natália. Para algumas verduras e legumes realmente é mais eficiente comer crua. Mas você sabe que não precisa ser necessariamente crua, né?
ela pode ser grelhada, ela pode ser... Mas sabe aqueles legumes grelhados, né? Cenoura, abobrinha, na grelha? Beleza, porque você não cozinhou, não perdeu para a água, né? As vitaminas e tal. E também no vapor. No vapor também funciona, né? O legume que seja... vai ficar mais molinho, vai ficar mais fácil de morder e tal. Só que também não tem aquele caldo todo sendo jogado fora quando cozinha na água, né? Gente, eu não sei se vocês já viram, vamos falar uma fofoca aqui agora de comida, certo? Só porque a gente vai almoçar depois, né? Mas eu não sei se vocês já comeram couve-flor sem ser cozida. Porque a couve-flor cozida, ela vira aquele negócio meio insosso, né? Fica meio sem gosto, sei lá. Meu, outro dia eu comi uma couve-flor assada no forno. Ficou até com crosta, assim, sabe? Ela ficou toda douradinha, meio crocante, né? Inacreditável. Eu comi uma comida nova na minha vida, um sabor novo na minha vida, que foi uma couve-flor assada, sem ser cozida. Vocês já comeram isso? Experimenta um dia para vocês verem. É fenomenal. Você põe um pouquinho de azeite nela, crua, couve-flor, hein? Ó a receita aqui do Castilho. Põe um pouquinho de azeite nela, tá bom? Ah, e você corta em fatias grossas. Você pega a couve-flor assim, ó, aquela cabeça de couve-flor, né? Corta, por exemplo, em 3 fatias. Cada fatia tem 2 dedos assim, ó. Tá bom? E repolho também. Também dá para fazer isso com repolho. A couve-flor você pode pôr inteira mesmo. Couve-flor inteira. E o repolho também funciona. Você corta 2 dedos assim, gente, a fatia. Como se fosse um pão, né? Grosso. E aí você também faz no forno. Tanto a couve-flor quanto o repolho, né? Só com azeite. Meu, fica animal. Fica com muito mais sabor. Todas as vitaminas estão ali. As sais minerais, né? Nada foi perdido para a água, que seria o cozimento. E fica muito mais gostoso. Tá? Ó, o André falou, já comi na churrasqueira. Brócolis também fica sensacional. Legal, André. Boas receitas, gente. Olha aí, ó. Professor, Fala, David. 2 dúvidas rapidinho. Eu acho que você já, tipo, respondeu, só que eu acho que eu não captei direitinho. A primeira é, por exemplo, se uma proteína como a hemoglobina, que, tipo, tem sua função na estrutura quaternária, né? Se ela regredir, tipo, para terciária, ela fica menos eficaz ou fica inativa mesmo? Mesmo, tipo, essa estrutura sendo ativa? Fica inativa. Sabe por quê, David? Porque para ela ser ativa, a quaternária, né? Ela tem que estar com as cadeias polipeptídicas ligadas, entendeu? Então, tipo uma hemoglobina, tipo um anticorpo, né? Senão ela realmente perde a função. Agora, se ela só desmancha da quaternária para a terciária, é uma desnaturação incompleta. Isso significa que passa a ser reversível, entendeu? Então, por um breve momento, ela fica desmontada e sem a função dela, mas depois ela pode se reagrupar, tchuf, e aí, ganhando a estrutura quaternária de novo, ela volta a ativar. Beleza? Agora, o duro é esse ponto, né? Se vai chegar só na terciária ou se vai mais para trás. Entendeu? Se conseguir atingir o ponto exato, aí a desnaturação torna-se reversível e aí a proteína pode readquirir a atividade dela. Tá bom? Beleza. Professor, a outra dúvida, rapidinho. Então, tipo, essa reversibilidade é tipo como se fosse uma regeneração, né? Mais ou menos. É verdade. Tipo, se eu não entendi errado, então, tipo, se passar de um ponto que é possível ser revertido, o que acontece com ela, no caso? Tipo, fica inútil, é degradada? Ela fica inutilizada, entendeu? E aí depende, David, de onde ela está, né? Se ela ainda está dentro da célula, pode ser, né? Uma proteína intracelular, lá do citoplasma, vamos supor, que ficou inutilizada. Aí ela vai ser reaproveitada, ela vai ser desmanchada por lisossomos, os aminoácidos vão ser reaproveitados e tal, né? E se ela já estiver do lado de fora, pensou? Tipo o cabelo. O nosso cabelo é proteína do lado de fora, né? Já está aqui, ó. Se ela for desnaturada de vez, o cabelo então for, que nem eu brinquei, né? Pulverizado pelo aparelhinho de chapinha desregulado, aí já era. Vai virar, sei lá, um pozinho, né? Vai ficar aí aqui pela minha casa, por exemplo, e perdida para sempre. Então depende de onde está essa proteína, se ela pode ser reaproveitada de alguma maneira ou se ela vai ser perdida. Tá bom, David?
Gente, olha essa tabela que legal. Os tipos de proteínas quanto as funções, né? Então, as 3 principais categorias são as 3 de cima. Proteína estrutural, proteína enzimática, proteína de defesa, tá? E aí essas 3 de baixo, elas, na verdade, a gente acaba enquadrando como proteínas estruturais, entendeu? São só subcategorias das estruturais, ó. Então, por quê? A estrutural, você vê, ela forma estruturas. A queratina está nos cabelos, está na pele, né? O colágeno está nos ligamentos e tendões, mas tem na pele também colágeno, que confere resistência, né? A albumina é uma proteína do plasma sanguíneo, que mantém a pressão coloidosmótica do sangue, né? Beleza. Mas esses exemplos que ele põe aqui embaixo, ó, hemoglobina, ela transporta oxigênio, mas ela também é uma proteína estrutural, entendeu? Actina e miosina, elas garantem o movimento da célula muscular, né? Por contração da célula muscular, mas elas também são proteínas estruturais, entendeu? Tanto que elas também compõem o citoesqueleto da célula, que é aquele citoesqueleto proteico, né? E aqui, olha, regulação, hormônios proteicos, como a insulina, como o glucagon, né? Tá bom, eles são hormônios, mas essas proteínas também são estruturais. Então, as 2 categorias que não são estruturais são essas, enzimas e as proteínas de defesa, que são os anticorpos, né? Então, as enzimas aceleram reações químicas, né, gente? Catalisam reações químicas quando elas diminuem a energia de ativação da reação química e aceleram tanto a reação que ela torna a reação possível. Uma reação que demoraria, por exemplo, 1 hora, passa a levar 1/10 de segundo, né? Que é o que o nosso corpo precisa. Imagine, em reações dos neurônios, né? Em reações de digestão, tem que ser rápida, não pode demorar 1 hora, né, João? Então, basicamente, essas enzimas tornam a reação possível. E aí a gente passa a chamar de reação enzimática, né? Mas não pode esquecer que uma reação enzimática é uma reação química acelerada por uma enzima, né? E a proteína de defesa, então, é o anticorpo. Beleza. É uma proteína que vai lá e se liga no antígeno, causando a neutralização do antígeno, certo? Neutraliza os antígenos. Primeiro, vamos lembrar das enzimas aqui rapidamente, pessoal. Olha só, então. Né? Uma reação enzimática de síntese. A enzima ligou os 2 reagentes e eles formaram um novo produto, né? Por exemplo, um disacarídeo. Olha isso. Então, se você imaginar que o A é uma glicose e o B é uma frutose, essa enzima está construindo uma sacarose, né? Aí, ó. Então, é uma enzima do tipo sintase ou sintetase, em que ela acelera uma reação de síntese, né? Uma reação de construção. Poderia ser, por exemplo, um disacarídeo, como eu imaginei. Então, reparem que a enzima, gente, ela faz o encaixe chave-fechadura, né? Ó, permite o encaixe chave-fechadura. A ligação glicosídica que aconteceu entre os 2 monossacarídeos, por desidratação e tal, né? E depois a enzima sai, olha, e ela vai embora intacta. Então, lembra disso, as enzimas não participam da reação, né? Elas facilitam a reação, elas aceleram, mas elas não são transformadas na reação. Por isso, as enzimas não são o quê? Não são reagentes, né? Elas são enzimas mesmo, certo? E quem é o reagente, pessoal? É o substrato, né? O substrato é o reagente da reação enzimática, tá bom? Você pode até pensar assim, informalmente, que o substrato é o alvo da enzima, né? Então, nesse caso, os substratos são monossacarídeos para a produção de um disacarídeo. Beleza. Assim como tem a enzima sintase, que faz síntese, lembre-se que tem enzimas que fazem o quê? A digestão, né? Então, tem as enzimas hidrolíticas. Então, por exemplo, se isso for uma sacarose que foi montada, ó, como é que vai quebrar depois a ligação glicosídica? Com outra enzima, que é uma sacarase. Não é a mesma, tá? É uma sacarase. Ela vai se ligar também, né, agora na sacarose e permitir a quebra da ligação peptídica, liberando os 2 monossacarídeos, certo? Beleza. Olha os fatores que influenciam a atividade enzimática, gente. Temperatura, pH e concentração do substrato, né?
Então, assim, eles podem deixar a reação mais rápida ou mais lenta, tá bom? Para a temperatura, existe uma temperatura ótima para a enzima, depende da enzima, né? Depende da espécie do ser vivo. Para o pH, existe um pH ótimo para a enzima, também depende da enzima qual que vai ser. E a concentração do substrato, na verdade, assim, quanto mais concentrado tiver o substrato, ou seja, o reagente, né, da reação enzimática, mais rápida vai ser a reação, até um certo limite. Que a partir desse momento, por mais que você concentre o substrato, as enzimas têm uma limitação física, né, de encaixe, chave e fechadura. Quando essa limitação física, até de quantidade de enzimas, né, é atingida, a velocidade não aumenta mais, né? Para de acelerar a reação enzimática, tá vendo? Mas também não cai a velocidade. Então, o gráfico de concentração de substrato é o único que acelera até um certo ponto e depois estabiliza, né? Mas não tem a queda da concentração, ó. Não tem a queda da velocidade, perdão. Já na temperatura e pH, tem a queda depois. Por quê? Porque se você continuar elevando a temperatura, vai ter desnaturação. Então a velocidade vai cair, tá certo? Ó, por isso que parece uma parábola, né? E é mesmo uma parábola. E se você... E o pH, se você continua elevando o pH, depois que atingir o pH ótimo, também tem a queda. Por quê? Porque vai ter desnaturação do mesmo jeito, né? Então, gente, se você pegar a temperatura no ser humano, a temperatura ótima fica entre 30 e 34, 35 graus. Até 40 vale. Aqui em cima tem um platôzinho, né? É uma variação, tá vendo? Ó? Entre 34, 35 até 40 graus. Aqui, ó. Abaixo disso, as enzimas ficam muito lentas, mas não desnatura, né? Por temperatura baixa. Mas a velocidade enzimática fica baixa, né? E acima de 40, também vai decaindo a velocidade, mas se a temperatura vai aumentando muito para 50, 60 graus, aí tem desnaturação. E aí fica uma coisa irreversível e tal, né? E o pH, lembra? Tanto para baixo quanto para cima tem desnaturação, né, gente? Então, se você pegar a ptialina, quem que é ptialina mesmo? É a amilase salivar, né? Que quebra o amido que a gente ingere. Se a saliva, que tem um pH 7, for submetida a um pH, vamos supor, 4, 3, ó, até 2 vai ter desnaturação no estômago, né? E aí destrói, quer dizer, quebra toda a ptialina. Se o pH for elevado para valores maiores do que 8, 9, que é o que a gente tem no intestino delgado, também vai acontecer desnaturação da ptialina e ela também vai deixar de funcionar. Ela vai parar de funcionar, né? Tá legal? Alguém levantou a mão? Eu, professor, só que eu acho que a Nath fez uma pergunta no chat primeiro. Deixa eu ver, peraí. A febre não prejudica a ação imunológica? Então, Natália, depende, viu? Depende de qual febre, né? Você viu aqui que a temperatura ótima no ser humano, ela vai até os 40 graus? E é curioso, quando a temperatura está mais alta, por volta, vamos supor que a pessoa esteja com uma febre de 38 graus, né? 39 graus Celsius. 39,5, a gente fala, nossa, a febre é muito alta. Mas, para o sistema imunológico, essa temperatura é boa. Curioso, né? Então, os glóbulos brancos ficam mais ativos, leucócitos todos, tá? E os anticorpos também. Então, a febre, ela ajuda, né? Até esse limite aí, de 40 graus, que já é uma febre alta para burro, né? Agora, se for uma febre mais alta que isso, tipo na malária, né? Uma febre de 42, 43 graus Celsius, aí já era. Não é que vai desnaturar, porque não é o suficiente para desnaturar, tá bom? As proteínas. Mas 43 graus, por exemplo, vão tornar a velocidade enzimática muito baixa, né? Então vai decair já a velocidade. E aí é pior. Aí vai prejudicar o organismo, entendeu? Então, por exemplo, a pessoa pode ter alucinações, né? É quando a pessoa com febre vai alucinar, entendeu? Acima de 40 graus, né? Entendeu? Então, assim, Natália, depende da temperatura. Mas eu vou até colocar aqui no chat, ó. Até 40 graus... Opa. Peraí. Até 40 graus Celsius não prejudica. Agora, é lógico que para o organismo a pessoa se sente mal, né? Porque a homeostase dela, o que é a homeostase? É o equilíbrio do organismo.
né? O equilíbrio do sangue, etc. Essa homeostase está desregulada. Então dá um mal-estar inacreditável, a pessoa vai ficar com calafrios, o hipotálamo fica meio maluco, e ele que controla, né, a temperatura do nosso corpo. Então ele já não sabe mais se está com calor, se está com frio, a pessoa tem calafrios. Sabe, enjoo, né, prostração e tudo. Então ela fica se sentindo péssima, um caco, com 40 graus. Mas o sistema imunológico está feliz, combatendo os micro-organismos nessa temperatura. Entendeu? Não é à toa, né? Não sei se vocês alguma vez já se trataram com médicos homeopatas, né? E salvo aqui qualquer debate sobre a eficácia da homeopatia ou não, e etc. Mas uma coisa os homeopatas são unânimes e é uma observação interessante deles. É que a febre é boa e que a febre é um bom sinal, né? De que o organismo está combatendo a infecção. E realmente nisso eles têm muita razão, né? Você pega, às vezes, uma pessoa muito idosa, imagina alguém de mais de 90 anos, né? Pessoa com 92, 93, 95 anos. Idoso mesmo, né? Com gosto. Em que o sistema imunológico já é muito devagar, né? Já está no famoso devagar quase parando. Às vezes a pessoa, ela está com uma tosse, né? O velhinho lá está com uma tosse e tal, dor no peito, vai no médico, faz exame. Ah, uma dupla pneumonia, pulmões tomados. E não tinha febre. Ah, meu, como é que pode a pessoa estar com uma dupla pneumonia nos 2 pulmões e não ter febre? Aí você vê, é um mau sinal, né? Quer dizer, o sistema imunológico não estava combatendo aquelas bactérias que foram fazendo a festa, foram proliferando nos pulmões da pessoa, né? Então, essa febre é sim um bom sinal e ela mostra que o organismo está trabalhando, né? E está combatendo os micro-organismos, entendeu? Só não pode deixar subir muito. Aí sim, né? Legal. Gente, então sendo Professor, assim... Oi, pode falar, perdão, David. eu posso tirar minha dúvida agora rapidinho? Claro, claro, esqueci da sua fala aí. É, sem problemas. E nesse Bem, caso da pitialina, que trabalha bem com pH neutro praticamente, né? Com 7 e é, tal. Se, verdade. tipo, por exemplo, sei lá, eu consumir uma fruta bem cítrica com pH bem baixo, sabe? E logo Sei. em seguida, sei lá, eu comer algo doce. Esse alimento que tem carboidrato não vai ser bem digerido? Ou não tem muita influência nesse Não, caso? não, porque aí não é suficiente, David, para causar esse tipo de influência, entendeu? Para atrapalhar uma digestão, né? Uma coisa assim, tá bom? Porque aí tem toda a questão química, né? Da, da molaridade, entendeu? Da concentração, né? E assim por diante, tá? Uma coisa que atrapalha, pode atrapalhar a digestão, gente, é se a pessoa ingerir, por exemplo, líquido em excesso. Vamos supor que ela ela coma alguma coisa, né? E, e tome junto 1 litro de algum tipo de bebida, né? Tome lá 1 litro de suco, de refrigerante, sei lá. Aí ela pode diluir demais o ácido clorídrico e as enzimas, né? Aí ela pode prejudicar a digestão. Mas tem que ser muito. Então, assim, até 300 ml, vamos supor uma lata de suco, uma lata de refrigerante, né? Não é o bastante para atrapalhar a digestão. Tem que ser acima disso. Entendeu, David? Entendi, Beleza? valeu, professor. Aham, brigadão. Imagina. Legal, gente. Então, assim, olha, agora lembrando dos anticorpos, né? Quer ver? Eu vou parar esse compartilhamento por enquanto e eu vou abrir aqui um outro arquivo para vocês. Só deixa eu ver onde é que está ele, porque aí é uma apresentação minha. Eu acho que está aqui. Para entrar nas proteínas de defesa, né? A gente lembrar juntos das proteínas de defesa. Deixa eu ver. Achei. Então, não, não é aqui que está. Já sei. Num drive aqui do Gmail. Aí eu vou compartilhar ele com vocês.
fisiologia. É uma apresentação sobre sangue, né? Não é do nosso setor, é do setor que seria de fisiologia humana, do Rosa, né? No entanto, eu quero te mostrar porque tem uma coisa aqui que tem a ver com a gente, que são os anticorpos. Ué, não está onde eu achei que estava. Coisa engraçada. Está em outro drive ainda. Gente, é tanto Gmail. Eu tenho Gmail para cada escola, cursinho, depois tem Gmail pessoal. E aí eu tenho um drive em cada um. O negócio vira um labirinto de apresentações de slides, vocês não fazem ideia. Tem um que tem mais genética, porque eu dou à frente de biologia celular. Tem outro que tem mais fisiologia, e assim vai. Pronto, agora sim. Tá aqui. Então, eu vou compartilhar com vocês essa apresentação aqui. Quer ver? Ó, vocês estão vendo aí, apareceu o sangue? Apareceu. Tá bom. Olha, eu não vou entrar em detalhes aqui do sistema circulatório, do sangue, né? Que são, ó, da alçada do rosa, mas eu vou passar lá para baixo para os anticorpos. Tá aqui, gente. Então, assim, em relação ao sistema imunológico, né, do sangue, a gente tem duas respostas: a resposta celular e a resposta humoral, que é a molecular, né? Também você pode chamar de imunidade celular e imunidade humoral, tá bom? Então, aqui você tem as funções dos anticorpos. Primeiro, gente, os anticorpos são proteínas, né? Isso significa que alguma célula tem que produzir. Eles são feitos por síntese proteica. Quem é que faz? O linfócito B. Olha aqui, ó, linfócito B de bola, né? Então é engraçado, mas a imunidade celular, ela é responsável pela imunidade molecular também, pela imunidade humoral, né? Então os linfócitos B que produzem os anticorpos, e aí os anticorpos vão o quê? Neutralizar os antígenos, né? Lembrando que os antígenos, o que eles são? Os antígenos são substâncias estranhas ao organismo, ou proteínas, ou carboidratos, ou lipídios, né? Tá bom. Então aqui a gente vê essa resposta imunológica primária nesse slide, gente. Olha só então, né? O antígeno, vamos supor uma proteína de um vírus. Foi identificado, foi selecionado, inclusive por células T, né? Linfócitos T, como o TCD4, por exemplo. Apresentam esses antígenos. Agora você está tendo aqui a apresentação para os linfócitos B de bola. Tá vendo que fala aqui célula B? É linfócito B, né? B de bola, que começam a produção dos anticorpos por síntese proteica, tá? E aí eles vão secretando os anticorpos para fora da célula, né? Beleza. O que vai acontecer aqui agora, gente, vai ser uma divisão na produção de anticorpos e de resposta imunológica, né? Como assim, Castilho? É o seguinte: alguns desses linfócitos B que já estavam ativados, eles vão por mitoses originando células clonais, né? Quer dizer, vão originando células, novos linfócitos B, que mantêm essa receita para produzir anticorpos contra esse antígeno. Então, é o que você vê aqui à direita do slide, ó, para essa parte aqui, ó. Então, aqui os linfócitos, gente, o linfócito B, né, eles vão criando células de memória. Castilho, o que é isso mesmo? É a memória imunológica, né? Quer dizer, a capacidade que o nosso sistema imunológico tem de produzir esses anticorpos contra uma nova infecção por esses vírus, né? Por esses antígenos. Então, aqui a pessoa está ficando imunizada, né? Ativamente. Por que ativamente? Porque ela que produziu os anticorpos, ela que criou as células de memória, né? Isso pode acontecer tanto pegando uma doença e fazendo os anticorpos para combatê-la, tal,
quanto tomando uma vacina, que é o que todo mundo quer agora, né? Uma imunização ativa contra o coronavírus, certo? Então, para essa linhagem aqui, ó, a gente quer produzir células de memória contra o coronavírus SARS-CoV-2, né? Essa desgraça da humanidade. Aqui, ó. Ao mesmo tempo, gente, vai acontecendo uma diferenciação celular em que os linfócitos B vão se diferenciando em plasmócitos. Tá vendo plasmócitos, ó? Que são outras células de defesa, outros glóbulos brancos, especializados na produção desses anticorpos. Então, esses plasmócitos, eles cuidam da linha de frente do processo de defesa, né? Quer dizer, eles vão realmente neutralizando esses antígenos que estão na corrente sanguínea, eles vão realmente defendendo o organismo daquela infecção que está em andamento, entendeu? Então, você vê, são duas coisas simultâneas que vão acontecendo, né? Aqui é uma outra animação, um outro desenho disso tudo, né? Da resposta imunológica primária. É a mesma história, ó. Então, quando os anticorpos são produzidos, e os linfócitos B, né, perdão, são ativados, eles, numa linhagem, vão produzindo novos linfócitos B ativados, portanto, células de memória, né? E para o outro lado, numa outra linhagem, eles vão se diferenciando em plasmócitos para a produção de novos anticorpos e etc, né? E esse é o gráfico que está até no Planeta Bio também, mas eu vou te mostrar aqui na minha apresentação, gente, que é o gráfico de imunização ativa, né? Por exemplo, a vacina. Então, a pessoa toma uma inoculação do antígeno, quer dizer, uma primeira dose de uma vacina, né? Vamos supor que seja uma vacina em 2 doses, nem sempre é assim, né? E aí ela começa toda essa resposta imunológica aqui, ó, produzindo os anticorpos pela primeira vez e tal. Demora, né? Demora, às vezes, 1 semana, 10 dias, para que ela chegue na produção de anticorpos máxima, tá vendo? Ó? Então, aí ela já está criando a memória imunológica dela, etc. Beleza, o eixo Y é o eixo de quantidade de anticorpos, né? Gente, aí com o tempo, tá vendo dias, ó? A quantidade de anticorpos vai decaindo, naturalmente, entendeu? Mas não tem problema, não tem problema. Os anticorpos decaem mesmo. O que não decai é a quantidade de células de memória, né? De linfócitos B que mantém o quê? A memória imunológica. Então, quando a pessoa toma a segunda dose da vacina, que está aqui, ó, pensa, 1 mês depois, né? 1 mês e meio depois, 2 meses depois que seja, tomou a segunda dose. Aí ela tem uma ativação dessas células de memória que já tinham sido criadas antes. Olha como a resposta agora é muito mais intensa, ó, e mais rápida na produção de anticorpos. Essa é a resposta imunológica secundária, entendeu? Então, isso mostra que a primeira dose tinha feito efeito e tinha pegado a vacina, né? As pessoas falam popularmente assim, pegou a vacina ou não pegou, né? Ah, não, ela tomou a primeira dose, mas não pegou. O que é isso? Se fez as células de memória ou não. Se produziu as células de memória ou não, entendeu? Então, se tudo deu certo, ela produziu as células de memória, pegou a vacina. Na segunda dose, ela tem um reforço dessa vacina. Então, realmente, a segunda dose é chamada de dose de reforço, né? E ela vai criar mais células de memória agora. Ela vai criar, né, mais memória imunológica. É isso, entendeu? E tem vacina que tem até 3 doses, né? Dependendo do ano, essa safra das vacinas mudam, né? Mas dependendo do ano, por exemplo, a vacina contra o HPV pode ser em 3 doses. Dependendo do ano, só 2 doses, né? Isso varia muito, tá, gente? E dependendo da vacina, é uma dose só, né? Sei lá, a vacina da gripe é uma dose, mas também tem que tomar todo ano, né? E assim por diante, tá? Agora, então, antes de eu ver se vocês perguntaram alguma coisa no chat, outra coisa que também tem no site Planeta Bio, eu também vou falar pela minha apresentação aqui, ó. Os 2 tipos de imunização, né, gente? Essa que eu estava falando até agora é a imunização ativa, a de cima aqui, ó. Ela é lenta e duradoura. Lenta porque demora para pegar, né? Entre aspas. Às vezes, como eu te falei, 10 dias, tal, para funcionar a vacina. E duradoura porque ela pode durar muito tempo. 1 ano, 10 anos, no caso da vacina antitetânica. A vida inteira, no caso da vacina Sabin, né? Contra a poliomielite. E assim por diante. Então depende, mas sempre é um longo prazo. Mesmo 1 ano, a gente fala que é um longo prazo. É uma vacina duradoura, entendeu?
Então, por que tem o nome imunização ativa? Porque o organismo é estimulado a produzir anticorpos, né, pelo contato direto com o antígeno. Então, na imunização ativa, numa vacina, a gente injeta o antígeno no indivíduo. Tipo, vírus atenuados, né, vírus degradados pelo calor. Ou, se for de bactéria, paredes celulares da bactéria quebradas, você injeta na pessoa, né? E assim por diante. A forma natural é pelas doenças, pegar as doenças e sobreviver para contar a história. E a forma artificial é pelas vacinas, né? Tomando uma dose do antígeno e criando anticorpos contra isso. Já a imunização passiva, perdão, que você vê aqui embaixo, ela é terapêutica. Ela não é preventiva. Apesar do nome imunização. Fala, Castilho, por que recebe o nome imunização passiva se não é preventiva? Porque você está lidando com anticorpos que fazem parte do sistema imunológico, né? Por isso. Mas acontece que na imunização passiva, a gente injeta os anticorpos na pessoa, prontos. Então, são anticorpos feitos por um cavalo, anticorpos feitos por um coelho, né? São anticorpos feitos por outro organismo. E a gente injeta na pessoa. Então, são soros terapêuticos. É o soro para tratar a doença e não para prevenir a doença, certo? Então, a imunização passiva ela é rápida, porque ela tem um efeito imediato quando você começa a injetar os anticorpos, e passageira. Quer dizer, não há memória imunológica, né? Não se forma memória imunológica. Por que não, Castilho? Porque as células de defesa da pessoa não trabalharam. Os linfócitos B não produziram nada, né? Não fizeram plasmócitos, não fizeram novas células de defesa, novas células de memória e assim por diante. Então, a imunização passiva, ela não gera memória imunológica, né? Olha lá, então a pessoa recebe anticorpos prontos, feitos em outro organismo. Pode ser a imunização passiva natural, em que a pessoa recebe anticorpos da mãe, né? Por exemplo, na placenta, quando o feto, por exemplo, pelo leite materno. E pode ser a imunização artificial, passiva artificial, que é o soro terapêutico. Exemplos: soro antiofídico contra picada de cobra. A pessoa já foi picada, né? Agora você tem que tratar ela do veneno. Então injeta anticorpos contra o veneno da cobra. Soro antiescorpiônico. Também a pessoa já foi picada pelo escorpião. Soro antiaracnídico. Então contra várias peçonhas, né? Contra vários venenos tem anticorpos. Soro antitetânico, aí é contra a bactéria do tétano, né? Soro antirrábico, que é contra a raiva, contra o vírus da raiva, e assim por diante. Então tem várias doenças que tem soro. Pena que não tem um soro anti-corona, né? Pensou? Soro anti-Covid-19. Também não tem tão pouco. Não tem nem a vacina nem o soro por enquanto, né, gente? Tá? Eles estão testando, né, Castilho, o uso de... Então, Isa, mesmo soro, né? Estão testando o soro, sim. Porque o soro é uma maravilha, né, gente? O soro é muito legal. Porque assim, putz, a pessoa vai, sei lá, ela tinha esquecido de tomar a vacina contra o tétano. Ela não toma a vacina contra o tétano faz 20 anos. Só que a vacina antitetânica dura 10 anos, né? E aí ela se corta lá com um vidro sujo. Ela se fere numa pedra suja. E agora? Corta a pele, né? Ela pode pegar tétano. Então, se ela começa a ter os sintomas do tétano, ela vai tomar o soro. Pronto. O soro vai neutralizar os antígenos e acabou o problema, né? Então, tem o soro contra a raiva. O soro é muito legal. O antirrábico ajuda muito, né? Exato. A pessoa tem que tomar 10 injeções, se eu não me engano, né? Uma por dia. A partir do momento que for mordida por um cão raivoso, né? Ou um gato, que seja, tal, ela toma lá várias injeções de soro, porque não é vacina, né? Tem que tomar várias de anticorpos. Mas ela neutraliza os vírus da raiva também. Então é uma maravilha. Agora, infelizmente, não tem soro contra tudo, né? Não tem soro contra tuberculose. Não tem soro anti-pneumonia. Não tem soro, etc. Soro anti-AIDS. Pensou que maravilha também? Não tem. Infelizmente, né? E também não tem o soro anti-Covid. Não é fácil desenvolver um soro. Eu acho que é mais fácil... Acho não. A vacina anti-Covid-19 vai sair muito mais cedo do que o soro, né? A gente vai ter uma vacina muito mais rápido do que o soro. Inclusive, vão até começar a vacinação na Inglaterra, vão começar a vacinação nos Estados Unidos, na Rússia já faz tempo, né? Com aquela vacina, assim, meio obscura, mas a Sputnik, né? Mas, de qualquer maneira, já estão vacinando a galera lá.
né? Faz tempo. Bom, como é que é? Deixa eu ver. A memória imunológica contra o Covid é o IgG? Então, ó, Ana, quando você fala IgG, IgE, né? IgA, IgM, são anticorpos, já são as imunoglobulinas, entendeu? E a memória imunológica mesmo, lembra que ela está nas células de defesa, né? Tá bom, Ana? Então, aí a pessoa tem a memória. Se ela só tem anticorpos no sangue, eles são só indicadores, sabe? Então, faz o exame sorológico, né, para COVID e detecta. Ah, a pessoa tem IgG, né? A pessoa tem outro, IgM, etc. IgA. Eles são indicadores de que a pessoa já entrou em contato com esse vírus, de que ela já pode ter produzido anticorpos contra eles, né? Mas eles não são a memória imunológica. A memória imunológica são as células de defesa, tá bom, Ana? São as células de memória, que quando forem requisitadas, numa segunda contaminação, elas vão produzir os anticorpos mais uma vez em grande quantidade, tá? Por que os anticorpos ficam nos linfonodos? Então, os linfonodos, que são nódulos do sistema linfático, né, Natália? Eles são assim, eles têm realmente bastante anticorpos, né? Mas não só aí, tá? É que realmente esses nódulos do sistema linfático, eles agrupam muitos anticorpos mesmo, eles também reúnem bastante linfócitos, as células mesmo, né, propriamente ditas. Então eles agrupam isso aí, como se fosse um estoque, sabe? É como se fosse um estoque de linfócitos e de anticorpos. E quando for necessário, eles emitem para o sangue e tudo, né? Beleza. Mas é só uma concentração maior, não quer dizer que fica todos os anticorpos não nos linfonodos, né? Nem todos os linfócitos, tá bom, Natália? O linfócito T faz o que mesmo? O linfócito T é o que reconhece o antígeno, tá bom? É o que primeiro identifica o antígeno, por chave e fechadura. E aí ele apresenta esse antígeno para o linfócito B de bola, né? Linfócito B, para que ele faça os anticorpos. Então ele é muito importante, o linfócito T, inclusive o TCD4, né? Que é o atacado pelo vírus HIV, ele é o identificador de antígenos e apresentador desses antígenos para os linfócitos B. Aí sim, produtores de anticorpos. Tá bom? Legal, gente. Muito bom. Então, olha, esse assunto aqui é muito importante, né? Eu mostrei para vocês na minha apresentação de slides, gente, mas lembra que tem aqui também, ó. Então, eu vou voltar lá para o Planeta Bio, quer ver? Onde a gente já estava. Ih, peraí que a minha bateria vai acabar. Peraí que eu vou ter que pôr o meu cabo aqui, já vem. Gente, aconteceu uma coisa surreal agora. Eu tomei um choque no meu cabo da bateria, fora da tomada. Foi meio sobrenatural. Sabe aquelas coisas do Chuck, o brinquedo assassino, sei lá, né? Porque eu tirei a tomada da entrada lá, né? Tomada do cabo, e sem querer, depois que ela já estava para fora, eu encostei no metal da tomadinha, assim, né? Do cabo da bateria. Meu, e tomei choque. Eu acho que é porque ele tem aquele corpo, né, para trás, que é tipo um transformador, né? E deve armazenar energia. Não sei direito a explicação física. Vou perguntar para algum amigo meu, professor de física, depois. Fala, explica para mim, por favor, como é que um cabo de bateria fora da tomada dá choque. Meu, que doido. Mas foi pequeno, pelo menos. Ainda bem. A Natália falou assim, como é que é? Sorte da vida eu combater ou não a doença? Eu preciso ter um linfócito que reconheça um vírus que talvez nem existe ainda. Então, Natália, sabe, o sistema imunológico das pessoas ele é muito variado mesmo, né?
eu diria que depende um pouco da sorte, sim. Na verdade, essa sorte, ela faz parte da variabilidade, né? A variabilidade das espécies. A gente não pode esquecer que a nossa espécie humana é uma espécie de ser vivo da Terra, né? Então, a gente também, a princípio, faz parte da seleção natural darwinista. Quando surge um vírus novo, que foi o caso do SARS-CoV-2, vindo de uma mutação nova, tudo, né? E nenhum sistema imunológico ainda criou imunidade contra ele, ele vai fazendo a festa, porque aí a gente fala, não, mas o ser humano ele tem a medicina, né? Ele tem vacinas, ele tem o remédio, a gente neutraliza a seleção natural. Sim, até certo ponto. Quando vem um vírus novo, uma bactéria nova, a gente entra na dança como se fosse qualquer bicho da Terra, né? Então, naquele começo da pandemia, por exemplo, pensa, humanidade na seleção natural máxima, né? Por acaso, algumas pessoas pegavam, ficava lá, como diz o nosso presidente, com uma gripezinha, e beleza, gripezinha, né? Mas sarava, beleza. Outras pessoas pegavam e morriam. É assim, né, a diferença, ó. É simplesmente entre vida e morte, né? Por causa disso, entrando na seleção natural. É uma coisa inacreditável, né? Então, por exemplo, algumas pessoas pegam o SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, e desenvolvem uma resposta imunológica exagerada, o que é muito perigoso para o corpo. Muito perigoso. É mais perigoso do que não fazer os anticorpos. Nessa resposta imunológica exagerada, processo inflamatório, fechamento dos brônquios e bronquíolos, e aí vem a perda de capacidade respiratória e de oxigenação e morte por sufocamento, por culpa do sistema imunológico. Olha que loucura, não é por culpa do vírus. É uma reação exagerada do nosso corpo ao vírus, né? E muitos médicos e cientistas acreditam que é por isso que crianças têm menos sintomas e menos casos de morte, menor taxa de mortalidade, porque o sistema imunológico delas é mais fraco, entre aspas, né? Menos intenso, menos, sabe, exagerado na resposta. Então, para elas, o vírus fica ali, se reproduz um pouco, depois elas combatem e acabou, né? Em outras pessoas, não, elas atacam aquele vírus com o sistema imunológico, né, com tanto exagero que produz histamina. Histamina é um vasodilatador, né? Produz um monte de anticorpos, etc. Tudo isso gera reação inflamatória que fecha os brônquios e bronquíolos e basicamente a pessoa morre por insuficiência respiratória, né? Você vê? Então, assim, como o sistema imunológico vai reagir contra esse vírus novo para a humanidade, né? É uma roleta russa. É uma caixinha de surpresas. Que loucura, né? Então, assim, é lógico que em outra época, outro contexto, mas é mais ou menos o que aconteceu com os índios no Brasil e também na América do Sul e em outros países, né? Com a chegada dos espanhóis, por exemplo, e tendo contato com os maias, por exemplo, né? E povos da América Central, e os portugueses no Brasil, em que esses povos nativos entravam em contato pela primeira vez com o vírus da gripe, né? Então, eles entravam em contato com o vírus da gripe e vários índios morriam. Vários. Por quê? Porque o sistema imunológico deles reagia de maneira completamente caótica, exagerada contra um vírus desconhecido, né? Então, mesma coisa a gente com o coronavírus, tá? Que loucura, né, Natália? Você que perguntou, né? Foi. Tá vendo? Posso falar, então, que existem pessoas que já tinham linfócito contra ele, mesmo sem ele existir? Não, não é bem isso, mas é que... Não é bem isso, Natália, é que o sistema imunológico dessa pessoa, ele teve a paciência, a tranquilidade de, mesmo não conhecendo o vírus, ir produzindo os anticorpos, né, aquela resposta imunológica primária, aprendendo a fazer os anticorpos, mas de uma maneira organizada, sem exageros. Enquanto outros sistemas imunológicos de outras pessoas começam a responder de maneira caótica, produzindo anticorpos completamente desnecessários em quantidades absurdas, mas que não neutralizam aquele vírus específico, entendeu? É como se fosse assim, sei lá, um cara atirando para todos os lados, né? Entendeu? Tendo que se defender de um inimigo, um atacante, né? Imagina um soldado, por exemplo, na guerra,
Mas ao invés de atirar contra ele, ele começa a atirar com metralhadora para todo lado. Então começa a matar até os próprios soldados amigos, né? Entendeu? É mais ou menos isso que um sistema imunológico fora de controle faz. Entendeu? Pode, Ana. Quer dizer, se a gente não soubesse criar vacina, se a gente não soubesse criar anticorpos, soros, etc., que uma hora a gente vai criar, né? Já está até criando, na verdade, vacinas novas e tal. Essa ia ser uma seleção natural para a humanidade, como foi a gripe espanhola em 1918, né? Aí ia morrer 50 milhões de pessoas, como morreram na gripe espanhola, e pronto. As que sobrassem iam ser as resistentes contra o vírus, né? E quem era sensível contra o vírus H5N5 lá, da gripe espanhola, morreu. Por sorte, não é mais assim, né? Então, antes de chegar a 50 milhões de mortes pelo Covid, muito antes, ainda bem, a gente já vai estar imunizando as pessoas, né? Mas sim, tá? O HC está fazendo uma pesquisa com profissionais de saúde que estão na linha de frente e que não contraem o Covid. Olha que legal. Eles querem, a partir disso, poder descobrir pistas, né? Por quê, o que poderia beneficiar outras pessoas. Sim. Qual é a característica, né, do sistema imunológico dessa pessoa para ela não desenvolver a doença, né, Isa? Sim, eles levantaram a primeira hipótese que seria o tipo sanguíneo, mas não conseguiram correlacionar. Entendi. Não, é uma coisa muito louca. O meu irmão pegou a Covid, né? Ele veio dos Estados Unidos para o Brasil e do lado dele no avião tinha só um cara, um idoso tossindo, só isso. E aí, lógico, quando ele chegou no Brasil, foi fazer o teste, ele estava com Covid. Gente, completamente assintomático. Completamente. O meu irmão, ele não sentiu nada. Mas ele repetiu o teste, 2 vezes positivo, Covid, ficou em quarentena em casa sozinho 15 dias, mas ele não teve absolutamente nada. Assintomático total. Ou seja, sorte, né? Puro acaso. Aí mesmo eu sendo irmão dele, talvez se eu pegasse, eu não peguei ainda, né? Ainda bem por enquanto, mas talvez eu tivesse reação forte. Então, assim, é muito caso a caso, né? Organismo a organismo, por enquanto. Né? Mas legal, gente. Você viu quanta coisa, né, tem de proteína? Eu falei para vocês, as proteínas são um mundo à parte, né? Mas como tem toda essa história da pandemia esse ano, isso é muito importante. Para a gente, esse assunto todo é fundamental, né? Chance de cair no Enem, alguma coisa sobre proteína, anticorpos, vírus. Tende a 1, né? Falar uma linguagem matemática aqui. Tende a 1. É quase certeza. Na FUVEST também, por aí vai, né? Tá bom? Tá legal. Gente, por hoje é só, então, não dá mais tempo, tá? Grande abraço para vocês. Sabe essas questões da parte 1? Parte 1 do seu caderno de revisão? Olha, vocês podem tentar fazer já, eu comento com vocês na próxima live, essas, mesmo da parte 1 do Enem, a questão 1, por exemplo, tenta fazer, depois eu vou comentar com vocês, tá? A questão 1, eu já vou indicar aqui, ó. Depois eu mando no WhatsApp também. A 1, a 7, né? A 11. Vou indicar essas por enquanto, aí depois eu mando no WhatsApp mais algumas, tá? No grupo lá. E aí, na próxima live, a gente começa já resolvendo essas. Ó, da parte 1 mesmo, tá bom? 1, 7 e 11. Da parte 1. Apostila de revisão. Beleza? Tá bom, gente. Então, por hoje é só. Um grande abraço para vocês. Beijos, soquinhos, cotovelos. Se cuidem, tá bom? Tchau, André. Beleza. Falou, David. Tchau, professor. Tchau, Isa. Tchau, bom final de semana, professor. Obrigadão, hein? Vocês também. Tchau, Ana. Tchau, Letícia. Tchau, Natália. Obrigado pelas perguntas. Tchau.